Alguns acontecimentos fazem até socorristas questionarem a própria realidade. Encontros na madrugada, horrores em corredores vazios e momentos impossíveis de ignorar. Estes são incidentes reais e inexplicáveis registrados por câmeras. Momentos tão perturbadores que nem mesmo quem os testemunhou conseguiu encontrar respostas. Esta gravação de circuito fechado de televisão, feita em um necrotério, deixou todos em choque. A sala parecia completamente imóvel, com os corpos descansando sobre macas. Então, sem ninguém por perto, uma das macas deslizou alguns centímetros pelo chão. Instantes depois, uma segunda maca também se moveu. Em seguida, os dois corpos se sentaram lentamente e levantaram as mãos um em direção ao outro, como se estivessem reagindo a algo invisível. Aquilo não parecia um simples reflexo. O movimento deu a entender que espíritos brincalhões estavam agindo naquela noite. Desde então, os funcionários passaram a redobrar o cuidado durante os plantões da madrugada. Número 1. Paciente desaparecido. Por volta das 2 da manhã, uma enfermeira fazia seu plantão noturno, passando pelo setor e conferindo os pacientes. Quando chegou a uma das camas para fazer sua rotina, puxou o lençol e encontrou o leito completamente vazio. Como alguém poderia simplesmente desaparecer? Assustada, ela correu para verificar os registros e percebeu algo ainda mais estranho. O número daquela cama não estava vinculado a nenhum paciente atual. Na verdade, aquele leito não era usado havia anos. Mais tarde, outra enfermeira contou a verdade. Aquela cama pertencia, no passado, a uma ala que atendia pessoas com transtornos mentais, e um dos pacientes tinha o hábito de se esconder debaixo do lençol. Numa noite, ele conseguiu escapar e nunca mais apareceu. Mas, desde então, algumas enfermeiras dizem ver uma figura imóvel, deitada exatamente sob aquele mesmo lençol. Só que, toda vez que tentam conferir, já não há mais ninguém ali. Número 2. Paciente caminhando. Esta gravação de circuito fechado de televisão em um hospital da Tailândia mostra um senhor idoso, vestido com roupa hospitalar, andando devagar pelo corredor. No começo, nada parecia fora do normal. Mas, no instante em que a enfermeira ergueu os olhos e o viu, congelou, gritou e saiu correndo para chamar a segurança. O homem que ela tinha acabado de ver havia sido declarado morto horas antes. Como a família nunca apareceu, o corpo dele acabou levado para o necrotério. Os seguranças correram até a câmara fria. O corpo continuava lá, exatamente onde havia sido deixado. Mesmo assim, as imagens mostravam aquele mesmo homem caminhando pelo corredor, em silêncio, calmo, como se estivesse procurando alguma coisa. Estaria ele buscando sua família? Ou alguma outra coisa teria assumido sua forma? Ninguém sabe. A gravação continua sem explicação. Número 3. Observador de marionete. Uma mulher filmava o próprio pai dentro de um quarto de hospital, registrando o que parecia ser um momento completamente normal. Ao mover levemente a câmera, algo embaixo da cama chamou sua atenção. Na hora, ela ignorou. Mas depois, ao rever o vídeo, percebeu com clareza o que havia aparecido. Um pequeno rosto, parecido com o de uma marionete, espiava debaixo da cama. Mas ninguém tinha visto aquilo. Mas o hospital já carregava um histórico estranho. Anos antes, uma criança havia falado sobre uma marionete ao lado de sua cama. Depois que ela morreu, a figura desapareceu. Mas outros pacientes, próximos da morte, continuaram relatando a mesma visão. As enfermeiras ignoravam, os médicos descartavam, mas o padrão nunca parou. Poucos dias depois, o pai daquela mulher também faleceu, e a sensação que ficou foi a de que o hospital não estava curando ninguém. Estava apenas esperando, em silêncio, pelo próximo. Número 4. Máquinas em movimento. Um guarda ouviu vozes estranhas vindas da nova ala do hospital. O espaço tinha sido inaugurado naquela mesma manhã, e ainda assim não havia ninguém lá dentro. Curioso, ele entrou. Nesse exato momento, as luzes acenderam sozinhas. As máquinas começaram a se mexer por conta própria, dando trancos e emitindo ruídos, mesmo sem estarem conectadas à energia. Em choque, ele gravou tudo como prova e correu para relatar o ocorrido. Então descobriu algo assustador. A ala havia sido reformada depois de uma década, mas as entidades que antes ocupavam aquele lugar nunca tinham desaparecido. Elas ainda estavam ali e pareciam não permitir que ninguém entrasse em sua morada. Pouco tempo depois, a ala acabou abandonada mais uma vez. Número 5. Entrada sombria. Entre os médicos circulavam rumores sobre a sala de exame de corpos. O lugar sempre parecia gelado demais, e objetos caíam sozinhos,
embora não houvesse nenhuma forma de corrente de ar entrar ali. Há poucos dias, o médico gravava um vídeo para as redes sociais naquela mesma sala quando algo inesperado aconteceu. Ao fundo, uma sombra escura passou pela porta. A pessoa que filmava foi verificar, mas não havia ninguém. Alguns acreditam que as almas dos corpos examinados ali jamais partiram, ficando presas na sala para sempre. Aquele único registro fez todos os boatos parecerem assustadoramente reais. Número 6. Loop de memória. Tarde da noite, um funcionário do hospital registrou uma cena arrepiante logo depois da morte de um paciente. Enquanto filmava, o pesado lençol branco que cobria a cama começou a se mover e ondular sozinho, como se alguém estivesse lutando por baixo dele. O tecido torcia e puxava, imitando os movimentos de um corpo tentando escapar. Mas, quando olharam em volta, o quarto estava vazio. Parecia que a cama havia se tornado um tipo de loop de memória, repetindo os instantes finais da pessoa falecida nos objetos que ela tocou, deixando um rastro perturbador que não podia ser ignorado. Número 7. Cadeiras de rodas deslizando. As câmeras de segurança mostraram que, durante um plantão noturno, uma enfermeira trabalhava normalmente quando algo impossível aconteceu. Uma cadeira de rodas começou a se mover sozinha. No início, ela ficou parada, sem saber se estava vendo direito. Depois, o choque falou mais alto, e ela saiu correndo. A gravação termina de forma abrupta, deixando quem assiste ainda mais inquieto. Alguns sugeriram pressão do ar ou uma falha mecânica. Outros sentiram que o próprio hospital carregava uma energia pesada e inquieta, onde o sofrimento jamais desapareceu por completo. Número 8. Pequeno espírito. Em Labuan, na Malásia, um caso assustador deixou o hospital inteiro apavorado. Durante o plantão, uma enfermeira viu a aparição de um menino pequeno e fantasmagórico, em pé ao lado da cama de uma paciente. O mais perturbador era que a própria mulher internada já vinha dizendo que continuava vendo um garotinho perto dela. Quando a família decidiu verificar as imagens do circuito fechado de televisão, viu o mesmo menino e correu até o quarto, mas não havia ninguém lá. No dia seguinte, a mulher faleceu. Alguns acreditam que era um fantasma. Outros dizem que poderia ser um djinn. Mas, fosse o que fosse, aquilo que estava ao lado daquela cama não apareceu sem motivo. Número 9. Ceifador. Um paciente internado em um hospital da Indonésia gravou um vídeo curto para tranquilizar amigos e familiares, mostrando que estava bem. Só que, ao rever a gravação, percebeu algo assustador. Uma figura escura, inteiramente coberta de preto, pairava sobre outro paciente. No começo, a imagem não parecia tão assustadora assim, mas o homem insistiu que não havia mais ninguém no quarto naquele momento. Muitos que viram o vídeo acreditam que a figura parecia flutuar, e passaram a especular que talvez fosse a própria morte, esperando em silêncio pelo momento final daquele paciente. Número 10. Presença fantasmagórica. Em Nova York, uma mãe gravava a filha dentro de um quarto de hospital, quando algo estranho começou a acontecer. A torneira com sensor de movimento na pia ligou sozinha, depois desligou, e então repetiu isso várias vezes. Não havia ninguém por perto. Elas decidiram testar, fazendo perguntas em voz alta. Foram dizendo idades diferentes, mas quando falaram 9 anos, a torneira ligou. Depois tentaram nomes. Entre vários, a torneira respondeu apenas a um: Bianca. Quando contaram isso para a enfermeira, ela empalideceu. Uma menina de 9 anos chamada Bianca havia morrido recentemente naquele mesmo quarto. Depois disso, a atividade estranha não parou. Parecia que alguém invisível ainda estava ali, tentando responder. Número 11. Último momento. É comum ouvir dizer que pessoas próximas da morte conseguem enxergar entidades invisíveis, e este vídeo parece reforçar essa ideia. Um filho compartilhou a última gravação feita por sua mãe antes de ela falecer. No vídeo, ela falava sobre uma garotinha de vestido rosa. Perguntava se os outros conseguiam vê-la ali. Segundo ela, a menina parecia brincar e rir com amigos dentro do quarto do hospital. O filho explicou que a própria filha dele havia morrido no ano anterior, e tudo indicava que ela teria vindo receber a avó no outro mundo. Número 12. Presença escondida. Uma equipe de investigadores paranormais visitou um hospital abandonado, depois que as autoridades consideraram reabri-lo. Ao entrarem em um dos quartos, tudo parecia destruído e intocado havia anos. Enquanto observavam o ambiente, um dos investigadores percebeu algo que pareciam pés saindo debaixo de um lençol. Pensando que pudesse ser um boneco, ele se aproximou devagar.
mas ao inclinar o corpo para olhar melhor, viu alguém deitado debaixo da cama. Em pânico, saiu correndo do quarto. Depois, tentou se recompor e voltou para confirmar o que tinha visto. Só que dessa vez, não havia absolutamente ninguém ali. Aquele momento deixou claro que não era nenhum boneco, e sim uma presença invisível tentando se manifestar. Depois disso, a possibilidade de reabrir o hospital nunca mais teve continuidade. Número 13. Pés fantasma. Um paciente estava sozinho em uma ala hospitalar tarde da noite e decidiu filmar o quarto com o celular. No começo, tudo parecia normal, silencioso, exceto pelo zumbido constante das máquinas. Curioso, ele colocou a câmera debaixo da cama e congelou. Na tela, apareciam 2 pés humanos, perfeitamente imóveis sobre o piso frio. Lentamente, ele ergueu o olhar, mas o espaço ao lado da cama estava vazio. Só os pés apareciam no vídeo. Mais tarde, funcionários contaram que aquela ala ficava próxima de um antigo necrotério, e outros pacientes já tinham relatado a mesma visão. Você teria coragem de entrar em um lugar assim? Eu não teria. Número 14. Passagem escura. Às 3 da manhã, o corredor do hospital deveria estar completamente vazio, mas não estava. Em 2016, um circuito fechado de televisão registrou uma porta se abrindo devagar e uma sombra escura deslizando pelo local como se pertencesse àquele ambiente. Os funcionários da segurança ficaram chocados ao rever as imagens. Nada conseguia explicar a presença daquela sombra. Uma coisa, porém, parecia clara. Uma energia sombria havia atravessado o hospital com naturalidade. A gravação deixou todos inquietos, como um aviso silencioso de que algumas entidades já não caminham apenas por cemitérios. Número 15. Andar de luzes piscando. O quarto andar do hospital estava fechado havia anos, mas certa noite um segurança viveu uma experiência impossível de explicar durante sua ronda. As luzes começaram a piscar sem parar, e a televisão ligou sozinha. Ele tentou se comunicar, falando com a ala vazia, mas nenhuma voz respondeu. Seja lá o que permanecia ali, não respondia diretamente. Apenas deixava claro que ainda estava presente. Mesmo anos depois do abandono, tudo indicava que os espíritos daquele andar ainda queriam que o hospital sentisse sua presença. Número 16. Enfermeira possuída. Uma enfermeira caminhava por uma ala do hospital onde ninguém deveria entrar naquela noite, porque o paciente internado ali estava passando por um exorcismo. Movida pela curiosidade, ela se aproximou. De repente, viu uma sombra escura se mover pelo quarto. O vídeo termina de forma brusca, e mais tarde ela acabou encontrada caída no chão. Depois daquela noite, seu comportamento mudou de maneiras estranhas, como se aquela presença escura tivesse tomado conta dela. No fim, ela acabou sendo demitida. O incidente serve como um forte lembrete. Alguns avisos existem para não serem ignorados. Número 17. Alma partindo. Durante a noite, em um hospital de Chihuahua, uma atendente percebeu movimento em um corredor vazio. A câmera de segurança registrou uma sombra estranha caminhando em silêncio pelo local. O detalhe mais assustador é que um homem deitado em uma cama próxima morreu logo em seguida. As pessoas passaram a chamar aquela imagem de a alma deixando o corpo. Parecia que a atendente, sem querer, tinha gravado o instante final do espírito daquele homem deixando este mundo. Uma cena realmente assustadora de presenciar. Número 18. Entidade veloz. Você talvez já tenha visto vídeos assustadores antes, mas este supera todos. No Mercy General Hospital, 2 enfermeiras faziam o plantão noturno como de costume. Tudo parecia normal, mas quando a segurança reviu o circuito fechado de televisão, percebeu algo impossível. Um homem passou correndo por trás delas em uma velocidade absurda, quase como um borrão. As enfermeiras não reagiram, como se jamais tivessem notado a presença dele. Nenhum ser humano poderia se mover daquela forma. O hospital não conseguiu explicar o que aconteceu. Alguns dizem que não era uma pessoa, e sim uma alma cruzando o local, aparecendo por apenas um instante. Número 19. Fantasma na cirurgia. Em 2009, durante um plantão tarde da noite no Hospital Civil de Guadalajara, no México, 2 enfermeiras filmavam uma a outra quando a gravação captou algo incomum. Uma figura escura, parecida com uma sombra humana, passou por uma porta. A silhueta surgiu em uma área que deveria estar vazia, assustando as enfermeiras quando elas perceberam aquilo depois. Elas seguiram a figura até a sala de cirurgia,
mas encontraram o espaço completamente vazio. De repente, uma mesa médica começou a deslizar sozinha pelo chão. Aterrorizadas, elas saíram rapidamente, convencidas de que uma presença invisível estivera ali. A gravação viralizou, e o caso do Hospital de Guadalajara continua sendo um dos registros de fantasma hospitalar mais misteriosos de todos. Número 20. Fantasma do Cavalinho. Durante a madrugada, seguranças patrulhavam um hospital quando ouviram um som incomum ecoando por um corredor vazio. Seguiram o barulho e encontraram um velho cavalinho de balanço encostado em um canto. A parte mais estranha? O ruído de brinquedo rangendo e batendo vinha claramente dele, mesmo sem baterias ou qualquer peça mecânica funcionando. Quando um dos guardas se aproximou, os sons pararam na mesma hora. O cavalinho não se moveu. Ficou exatamente onde estava, deixando os agentes confusos e inquietos. Número 21. Mistério da placa. Durante um plantão noturno na emergência de um hospital, uma enfermeira registrou um vídeo perturbador que deixou toda a equipe em choque. Uma placa começou a se mover sozinha, sem ninguém por perto para tocá-la. O movimento misterioso continuou de forma constante por vários segundos, deixando os funcionários confusos e desconfortáveis. Ninguém conseguiu explicar por que ela se mexia ou o que estava causando aquilo. Talvez fosse atividade paranormal, ou talvez houvesse uma explicação lógica por trás. Ainda assim, a gravação continua perturbadora, capturando o inexplicável em uma noite silenciosa dentro do hospital. Número 22. Necrotério assombrado. Uma gravação vazada de circuito fechado de televisão em um hospital da Rússia deixou muita gente debatendo o que realmente viu. A câmera mostrava um necrotério silencioso, onde os corpos eram mantidos, e no começo nada parecia estranho. Então, uma maca começou a se mover sozinha, e um armário abriu e fechou sem que ninguém estivesse perto. O que aconteceu depois nunca teve divulgação oficial, porque o hospital tentou esconder as evidências. Felizmente, um funcionário salvou o vídeo em segredo e o vazou. Desde então, o mundo inteiro ficou imaginando se um espírito sombrio estaria preso naquele necrotério, assombrando a sala vazia. Número 23. Casa das Sombras. Um homem voltou para sua antiga casa depois de passar 10 anos longe, esperando encontrar tudo vazio, mas não foi isso que sentiu. No instante em que entrou, acontecimentos estranhos e perturbadores começaram. Na galeria, uma figura escura o observava das sombras. Conforme avançava, uma mão apareceu subitamente pressionada contra uma janela. Os cômodos estavam vazios, mas a casa parecia viva, como se algo o estivesse vigiando. Tudo ficou ainda pior quando ele entrou no banheiro e batidas fortes ecoaram pelas paredes. Parecia que a casa havia sido tomada por espíritos sombrios que não queriam sua presença ali. Número 24. Fantasma no corredor. Esta gravação veio de um hospital há muito tempo considerado assombrado por pacientes que relataram experiências estranhas. Tarde da noite, quando o prédio estava completamente vazio, uma enfermeira decidiu explorar a seção abandonada enquanto filmava. Enquanto caminhava pelo corredor mal iluminado, uma figura humanoide e escura apareceu de repente e desapareceu rapidamente de vista. Alarmada, ela tentou seguir a figura, mas não havia ninguém ali. O encontro rápido a deixou abalada e reforçou ainda mais a reputação paranormal daquele hospital. Hoje, muitos se perguntam o que realmente assombra aqueles corredores e por que aquele lugar se tornou tão famoso por acontecimentos inexplicáveis. Número 25. Prédio amaldiçoado. Um adolescente resolveu se desafiar entrando em um hospital abandonado, esquecido havia muito tempo e intocado desde a sua construção. Enquanto andava pelos corredores escuros, sua câmera registrou algo aterrorizante. Uma cadeira de rodas avançando lentamente em sua direção, como se fosse empurrada por uma mão invisível. Assustado, ele recuou imediatamente. E o que viu a seguir foi ainda pior. Moradores locais dizem que ninguém que entrou naquele hospital jamais voltou. Construído sobre um cemitério e nunca aberto de verdade para receber pacientes, o lugar nunca chegou a ser esvaziado. Os espíritos permaneceram ali, e às vezes só a sorte decide quem consegue sair. Número 26. Presença gelada. Este vídeo foi compartilhado na plataforma Reddit por uma garota que gravava a irmã durante uma visita ao hospital em 2020. Ela esperava pelos exames da mãe e fazia um vídeo para a plataforma Snapchat, quando, de repente, sentiu um frio intenso ao seu redor.
e seu cabelo começou a se mover sozinho. O estranho é que não havia janelas abertas. Ela saiu imediatamente pelo corredor, olhando todos os cantos. Não havia portas abertas, vento, nem sequer um ar-condicionado ligado. Isso bastou para fazê-la sair daquele lugar na mesma hora. Depois, ela descobriu que o hospital tinha um passado sombrio. Durante um surto de gripe anos antes, muitos pacientes morreram justamente naquele corredor enquanto aguardavam atendimento. Funcionários costumavam relatar arrepios repentinos ou sombras passageiras onde não havia ninguém. Alguns lugares simplesmente nunca esquecem. Número 27. Relógio acelerado. Um atendente em um hospital percebeu algo incomum na enfermaria. O relógio na parede começou a girar descontroladamente. No começo, acharam que fosse apenas um defeito, mas então algo assustador ficou evidente. Naquele mesmo momento, um bebê nascia e outro paciente morria. Os ponteiros disparavam como se o próprio tempo estivesse falhando. Funcionários lembraram de episódios parecidos antes, como se cada nascimento ou morte provocasse a reação do relógio, distorcendo o tempo na ala. Alguns dizem que aquele quarto guarda a energia da vida e do fim, e que o relógio marca em silêncio o equilíbrio entre começos e despedidas. Número 28. Teto se movendo. Em 2023, por volta das 3 da manhã, um homem estava deitado em uma cama de hospital quando o teto acima dele começou a se mover sozinho, deslizando de um lado para o outro antes de voltar ao lugar. Os funcionários disseram que era um problema técnico, mas o homem não acreditou. Nada no quarto explicava aquele movimento. Mais tarde, um funcionário da limpeza revelou algo chocante. Segundo ele, uma bruxa havia sido internada ali como paciente e, de alguma forma, desaparecera dentro do teto. Desde então, o teto abriria e fecharia sozinho, e qualquer pessoa que se aproximasse à noite correria o risco de ser levada. O hospital tentou esconder o caso, mas o segredo acabou vindo à tona, e aquela ala acabou lacrada depois disso. Número 29. Rosto na parede. Uma enfermeira de Talcahuano contou uma experiência bizarra que a assombrou para sempre. Enquanto usava o elevador para chegar até outra ala, sentiu uma presença impossível de ignorar, como se alguém ou alguma coisa estivesse controlando o elevador e não quisesse deixá-la sair. As portas davam trancos, abriam e fechavam sozinhas em intervalos estranhos. Então, pouco antes de se fecharem novamente, um rosto pálido e distorcido apareceu espiando pela parede, olhando diretamente para ela. Ela relatou o caso aos funcionários do hospital, mas ninguém acreditou. Mesmo assim, a imagem daquele rosto e a sensação de estar presa nunca mais saíram de sua mente, e ela evitava entrar sozinha naquela ala durante a noite. Número 30. Controle se movendo. No hospital de Ecatepec, uma paramédica gravou um vídeo que deixou todos perturbados. Enquanto verificava o quarto de um paciente, os puxadores da cama começaram a se mexer sozinhos. Nada os tocava. Nem mesmo os mecanismos da cama estavam sendo acionados. Chocada, ela compartilhou a gravação na plataforma Reddit, e a publicação rapidamente viralizou, enchendo a comunidade de comentários e teorias. Alguns disseram que era apenas uma falha mecânica. Outros sentiram que os movimentos pareciam deliberados, quase conscientes. O vídeo curto deixa quem assiste com uma dúvida inquietante. Forças perturbadas estariam escondidas naquele hospital, recusando-se a ser ignoradas? Para muita gente, a resposta parece ser sim. Número 31. Sombra chorando. Uma mulher compartilhou uma experiência assustadora vivida em um hospital onde havia sido chamada para montar decorações para um evento logo cedo. Enquanto trabalhava sozinha na ala silenciosa, ouviu de repente o som fraco de um bebê chorando. No começo, pensou que fosse alguma brincadeira, mas o choro foi ficando mais alto, e ela decidiu pegar o celular para filmar. Foi então que percebeu. Uma sombra negra se movia pelo quarto de um jeito completamente sem sentido. As poucas enfermeiras de plantão estavam longe demais, o que tornava impossível haver alguém perto dela. Quando relatou o ocorrido, o hospital tratou tudo como fruto da imaginação dela. Ainda assim, o vídeo contava uma história muito mais perturbadora, sugerindo que a instituição se preocupava mais em proteger a própria reputação do que em revelar a verdade assustadora. Número 32. Paciente Wolverine. Lá em 2009, na Rússia, uma câmera de circuito fechado de televisão de hospital registrou algo impossível.
Um homem entrou procurando tratamento, dizendo que estava doente. Acabou levado para uma sala, onde uma médica começou a examiná-lo. Enquanto ela perguntava sobre os sintomas, ele colocou lentamente as mãos sobre a mesa. Então, de repente, longas unhas de ferro saíram de suas mãos, exatamente como o personagem Wolverine dos quadrinhos e filmes. A médica gritou e se afastou de um salto. Em questão de segundos, o homem correu para fora da sala e nunca mais apareceu. Não parecia que ele tinha vindo buscar ajuda. Parecia que tinha aparecido até ali apenas para mostrar do que era capaz. Talvez alguns personagens que vemos na ficção não sejam tão fictícios assim. Talvez tenham sido inspirados por algo real que ainda caminha entre nós. Número 33. Fantasma no carro. O homem esperava no estacionamento de um hospital quando percebeu algo estranho dentro do próprio carro. Ele ouviu ruídos incomuns e pegou o celular para gravar. Foi então que viu. Uma figura com forma humana se movia dentro do veículo. Ele correu até o carro e abriu a porta, mas o interior estava completamente vazio. Não havia ninguém dentro, nem alguém por perto. Confuso, ele voltou para o ponto onde estava antes. Então aconteceu de novo. A mesma figura apareceu dentro do carro, movendo-se como se alguém estivesse sentado ali. O vídeo viralizou rapidamente. Alguns disseram que era apenas reflexo ou sombra. Outros acreditaram que o homem havia perturbado algo invisível, e aquilo não estava disposto a desaparecer. Número 34. Sala cirúrgica assombrada. Uma médica compartilhou uma experiência perturbadora vivida durante seu plantão. Mais cedo naquele dia, uma menina de 9 anos havia morrido na sala de cirurgia. Horas depois, algo estranho começou a acontecer. A porta da sala cirúrgica abria e fechava sozinha o tempo inteiro. O mais inquietante é que essa porta não funcionava manualmente. Ela só podia ser acionada por botão. Não havia ninguém por perto, e ainda assim a porta continuava respondendo como se alguém estivesse apertando o comando. A médica acreditava que não se tratava de falha. Para ela, o espírito da menina ainda estava ali. O corpo já tinha sido levado, mas sua presença se recusava a abandonar a sala de cirurgia. Número 35. Criatura escura. Tarde da noite, o hospital estava quase vazio. Sem pacientes por perto, apenas alguns funcionários conversavam e gravavam vídeos para passar o tempo. De repente, um deles percebeu uma figura vestida de branco atravessando o corredor. Todos se viraram para olhar, mas a figura já havia desaparecido. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então surgiu algo ainda mais perturbador. Uma criatura escura começou a rastejar pelo mesmo lugar. Não parecia humana de jeito nenhum. Dava a sensação de que a figura branca havia se transformado em outra coisa. O pânico tomou conta, e todos correram para fora do hospital. Depois daquela noite, ninguém mais aceitou fazer o turno da madrugada. A crença era de que aquilo que habitava o prédio já o havia tomado para si. Número 36. Entidade invisível. Um criador de vídeos para a plataforma YouTube e sua equipe entraram em um hospital com a intenção de gravar um vídeo simples. Enquanto caminhavam por um dos quartos, um deles gritou ao ver alguém em pé atrás de um balcão. Mas, quando foram conferir, não havia ninguém. Dizia-se que o hospital havia sido fechado por razões desconhecidas. E, depois de um ano desde o encerramento, muitas pessoas que ousavam explorá-lo, ou até mesmo passar diante dele, relatavam sentir uma presença invisível. Número 37. Persianas em movimento. Uma mulher entrou em um asilo assombrado quando, de repente, ouviu um barulho vindo de um dos quartos. Ela viu as persianas da janela começarem a se mexer sozinhas. Não havia vento forte o bastante para causar aquilo. O movimento estranho foi captado pela câmera, deixando claro que algo invisível estava dentro do cômodo, uma presença inexplicável que não podia ser ignorada. Número 38. Maca assombrada. Uma câmera de circuito fechado de televisão em um corredor de hospital registrou algo aterrorizante. Uma maca começou a se mover sozinha, deslizando lentamente pelo corredor como se fosse guiada por uma força invisível. Mais tarde, os funcionários perceberam que era a mesma maca que havia transportado um homem idoso que morreu por negligência. Agora, parecia que o espírito dele permanecia ali, assombrando a ala. Cada movimento da maca parecia intencional, como se o fantasma estivesse refazendo seus últimos passos ou tentando enviar algum aviso. Número 39. Sombra errante. Um segurança de hospital fazia seu turno da noite quando sentiu que havia algo incomum no ambiente. Uma figura borrada e sombria apareceu, deslizando silenciosamente pelo corredor. Tentando manter a calma,
Ele apontou para uma câmera de segurança para que a equipe pudesse verificar depois. Quando as imagens foram revisadas, a presença assustadora havia sido registrada com clareza suficiente para deixar todos em choque. Segundo os funcionários, ninguém jamais conseguiu impedir aquilo. A entidade vaga pelo hospital quando quer, aparecendo e desaparecendo conforme sua própria vontade. Número 40. Mão pálida. Um homem da região ouviu sons estranhos vindo de uma casa vazia e decidiu investigar. Enquanto caminhava pelo corredor com a câmera gravando, uma porta se abriu sozinha de repente, mesmo sem vento e sem ninguém dentro. Mais tarde, ao rever a gravação, ele percebeu algo assustador. Uma mão pálida empurrando a porta por dentro, aparentemente sem pertencer a ninguém. Aterrorizado, ele recuou e saiu imediatamente. O encontro o deixou convencido de que aquela casa era assombrada, um lugar onde espíritos invisíveis ainda se moviam livremente. Número 41. Fúria invisível. Espaços vazios nem sempre são silenciosos, e esta gravação de circuito fechado de televisão prova isso. O vídeo foi feito em um corredor de hospital, onde tudo parecia normal no começo. Então, uma cadeira começou a deslizar lentamente sozinha, como se uma mão invisível a estivesse empurrando. Instantes depois, uma gaveta próxima abriu com um tranco. Em seguida, uma bolsa foi arremessada pelo corredor e bateu com força no chão. Era como se alguma coisa invisível estivesse descarregando sua raiva, deixando claro que não queria ninguém vivo circulando por aqueles corredores. Número 42. Espírito envolto. Uma mulher estava sentada em um hospital e decidiu gravar casualmente um vídeo, registrando o clima calmo e silencioso ao redor. O ambiente era pouco iluminado e, a princípio, tudo parecia normal. Só depois, ao rever a gravação, ela notou algo incomum ao fundo. Uma figura branca, com aparência humanoide, permanecia completamente imóvel. Muitas pessoas que assistiram ao vídeo acreditam que a forma lembra um pocong, um fantasma do folclore da Indonésia e da Malásia, geralmente descrito como um espírito enrolado em mortalha funerária, assombrando silenciosamente o espaço. Número 43. Cadeira de rodas assombrada. No dia 27 de julho de 2022, no Paquistão, um caso assustador aconteceu dentro de um hospital. Uma médica, tomada pelo pânico, saiu correndo da sala de cirurgia, deixando os atendentes do lado de fora sem entender nada. O que veio a seguir foi ainda mais perturbador. Uma cadeira de rodas se moveu sozinha, saindo do local como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. Parecia até que algum fantasma estivesse perseguindo a médica. O que quer que tenha acontecido lá dentro nunca teve revelação, mas o medo estampado no rosto dela deixou claro para todos que algo realmente paranormal havia acontecido.